Muito boa tarde, meu nome é Glasiele Castro e estou chegando para mais uma semana do bate-papo Entre Elas. Cada semana nós recebemos aqui uma mulher da nossa região para bater um papo sobre o universo feminino, sobre o poder das mulheres. Lembrando que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14 horas, após o programa Pânico. E essa semana a gente vai bater um papo com a Ana Paula Jorge, ela que é diretora de inclusão e diretora do Centro de Atendimento Educacional Especializado, o CAE Muriaé. Muito boa tarde, Ana, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Glasi, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, participando desse quadro, me sinto muito feliz. Ana, você está aí, né, à frente de um centro tão importante que é o CAE, né, falando de educação e falando de inclusão, e conta para quem está em casa, como que começou a sua trajetória nesse caminho? Então, a minha trajetória começou lá atrás, em 2011, eu era professora, né, atuava em uma escola particular e recebia alunos com deficiência, e naquele momento eu me vi de mãos e pés atados, sem saber como lidar com os alunos com deficiência. Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar, buscar estratégias, e a partir disso... Se aperfeiçoar. E a partir disso, eu fiz pós-graduação, mestrado, né? Hoje eu estou no doutorado em inclusão, e também a prática, né, Glasi? Porque hoje todos nós, professores, recebemos alunos com deficiência. Então, a prática nos ensina muito. A teoria dá a base, mas a prática nos ensina como trabalhar. E conta pra mim, como que surgiu esse convite para você, né, assumir a diretoria do CAE? Fala brevemente para quem não conhece o que é o CAE. Então, na verdade, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação, né, com o setor de educação especial. E aí, vendo a demanda do município, vendo como as escolas se organizavam, junto com a gestão, a gente viu a necessidade de ter um centro para acolher essas crianças, tendo em vista que o fluxo para terapia, para atendimento, é moroso, né, na saúde. E aí, o CAE nasce desse sonho. Então, ele já nasceu, a gente já gestou ele nasceu. Então, foi automaticamente, assim, eu me tornei a diretora porque ele nasceu dentro do nosso trabalho mesmo. Entendi, muito bacana. E hoje, né, quais que você vê que são os principais desafios lá no CAE, com as crianças especiais, com as terapias, com todas as demandas, né, da educação inclusiva que surgem lá? Então, o nosso maior desafio ainda é atender todas as crianças com deficiência que precisam de participar das oficinas, né? A gente tem um público crescente de crianças com deficiência e a gente ainda não consegue atender a todos. A gente está expandindo agora, procura, né? A gente está expandindo agora, mas de fato a gente ainda precisa expandir muito e lidar com as famílias, porque a gente sabe desse luto que a família passa ao receber o diagnóstico, até entender que o diagnóstico não é o fim, mas é o início de uma nova trajetória. Isso é desafiador. É muito desafiador. E assim, a gente vê hoje em dia, né, cada vez mais diagnósticos, mas a gente sabe que o diagnóstico não é uma sentença, que a gente tem ali as terapias, que tem, né, a educação inclusiva, como vocês realizam esse trabalho lá belíssimo, né, que é para as crianças da rede municipal de educação, não é? Isso. O nosso fluxo hoje, né, o CAE, ele pertence à educação, então o nosso fluxo hoje são para as crianças da rede municipal de educação. Então, o serviço que é gratuito, ofertado pela Prefeitura de Muriaé para atender essa demanda especial. Exatamente. Gente, vamos encerrando por aqui hoje, a segunda-feira, com a Ana Paula Jorge. Amanhã nós voltamos, como eu disse para vocês, nesse horário de 14 horas após o programa Pânico, para continuar esse bate-papo sobre educação inclusiva. Obrigada pela audiência, um beijo e até amanhã. Boa tarde, galera da Jovem Pan. Meu nome é Glasiele Castro e eu cheguei para essa terça-feira a gente ter um bate-papo entre elas, dando seguimento com a Ana Paula Jorge, ela que é diretora de inclusão e diretora do CAE. Lembrando que, além aqui da 98,7, você também pode conferir no canal do YouTube Glasiele Castro ou também no meu Instagram, glasiele.castro. Ana, mais uma vez, boa tarde. Tenho certeza que o pessoal está muito interessado em ouvir esse tema, que é educação e inclusão. E conta pra gente um pouquinho, né, dessa evolução do olhar da sociedade para a pessoa, aqui no caso da criança com deficiência, né? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer novamente estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse olhar da sociedade para as pessoas com deficiência. Nas últimas décadas, né, a gente vem evoluindo muito. Na verdade, os movimentos sociais, eles levaram a essa mudança. A gente passou aí por períodos difíceis de exclusão, de segregação das pessoas com deficiência. Preconceito. Elas deveriam estar em outro lugar, menos perto da gente, né, menos inserida na nossa sociedade. E hoje nós estamos aí vivendo esse momento da inclusão. A gente tem um arcabouço legal que garante isso, mas ainda temos muitos desafios, né, Glasi? De tirar esse direito legal do papel e transformar em direito material para as pessoas com deficiência. E o Centro de Educação Especializada, né, que hoje fica localizado ali, que as pessoas falam que é o antigo CAIC, né? Ele atende em média quantas crianças por mês? Como que funcionam as terapias que tem lá? Esse atendimento que é gratuito, ofertado para as crianças da rede municipal? Hoje a gente tem 4 frentes de trabalho no CAE, né? Que é avaliação para profissional de apoio, escola de pais, né? Orientação, os profissionais conversam com os pais, dão essa orientação. Avaliação para diagnóstico em parceria com a saúde e também
também temos lá a questão das oficinas, né? Então a gente tem oficina de linguagem, oficina de psicologia, de música, e isso hoje a gente atende em média 150 crianças da rede municipal, mas lembrando que... Tem uma rotatividade também. Isso que eu ia falar. Essas crianças, elas permanecem lá sendo estimuladas enquanto esperam a vaga na saúde. Então, assim que elas são acionadas, né, pela sede... Seria uma porta de entrada. Isso. Assim que elas são acionadas pela sede ou para o ambulatório municipal, elas são desligadas lá do CAE. E aí passam, né, para a saúde. E quais os avanços, assim, que te chamam mais atenção em você ver esse centro ter sido, né, nascido no coração de quem gosta da educação inclusiva, de quem acredita nessa causa, os desafios que você vê e o que você consegue enxergar hoje como vitória já nessa seara? Nossa, eu acho que vitória é a gente ter conseguido implementar o centro, né? O centro hoje é equipado, a gente tem uma equipe robusta de profissionais, a gestão tem esse olhar inclusivo, né? A Secretaria de Educação também luta por isso a gente está expandindo. Em breve a gente vai ter mais um centro no Dornelas. Olha, né? Que bacana, é novidade para vocês. Isso, novidade. E eu acho que isso já faz toda a diferença do nosso município. Quando a gente olha para a nossa região, a gente vê o quanto a gente está além. A gente ainda não está onde nós queremos chegar, mas também não estamos onde a gente nunca pode estava. se conformar, né? Porque, na verdade, cada dia as demandas vão surgindo e a gente, né, começar a trabalhar com a criança desde a sua infância, essas deficiências, essas necessidades especiais, gera um impacto muito grande na adolescência e na vida adulta. Com certeza, é isso aí. Vou aproveitar aqui, gente, deixar um abraço para Cristina Navarro, nossa secretária de Educação daqui de Muriaé. E por hoje é isso, obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, quarta-feira, a gente volta para continuar esse bate-papo com a Ana Paula Jorge, falando sobre a inclusão além da saúde e da educação. Um beijo, boa tarde e até amanhã. Boa tarde, galera da Jovem Pan 98,7. Quarta-feira, meu nome é Glesiele Castro e eu cheguei pra gente continuar aquele bate-papo entre elas, trazendo aqui mulheres importantes da nossa cidade para falarmos sobre temas relevantes nesse universo feminino e mostrar o poder da mulher. Essa semana, o bate-papo é com a Ana Paula Jorge. Ela que é diretora de Inclusão e Educação do CAE, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Ana, obrigada por você continuar aqui nesse bate-papo com a gente e fala pra gente quais as iniciativas podem tornar a cidade mais inclusiva, as famílias mais inclusivas. Boa tarde, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês e falando sobre iniciativas para tornar uma cidade inclusiva. Às vezes a gente pensa que isso está tão distante da gente e começar mudando as nossas atitudes já faz toda a diferença, né? Então, acolher um colega na escola, acolher um colega deficiente no parquinho, né? Pensar uma pessoa fazendo obra, pensar na sua calçada, né? Pensar em organizar essa calçada, um acesso, acessibilidade. Então, são pequenas atitudes que fazem a diferença na vida de alguém. Eu me lembro de um dia ter perguntado para um aluno cego qual era a maior dificuldade dele de estar na escola e estar em casa, na sociedade. E ele respondeu simplesmente assim: quando mudam um móvel de lugar e não me avisam. Então, assim, uma coisa simples. O simples fato da gente mudar um móvel e avisar o aluno cego faria toda a diferença para ele. Evitaria pequenos acidentes, um desconforto. E, né, aproveitando essa seara que a gente está falando, quais avanços você acha que a gente pode tentar buscar nos espaços de lazer, nos espaços públicos? Você já falou, né, a questão do acesso da rampa, mas, assim, ações mais voltadas. A gente tem a questão do Cinema Azul, né, que para quem não conhece é uma sessão especial para essas crianças. Fala um pouquinho para quem não conhece. Então, hoje, né, a gente está trabalhando nisso lá na pasta da pessoa com deficiência, na Secretaria de Direitos Humanos, buscando ações inclusivas no lazer, na cultura, nos outros espaços, no esporte. A gente agora tem a Paralimpíada, né, que acontece em setembro aqui em Muriaé. Bolsa Atleta, vocês viram divulgando essa semana aí para atletas paralímpicos. E a gente tem buscado aí iniciativas, né, junto ao Comitê Nacional para trazer o Comitê Paralímpico para Muriaé, né? A gente está tentando. E ações como transformar os nossos parquinhos das pracinhas em parques inclusivos, implementar brinquedos inclusivos. A gente teve a sessão azul do teatro, né, que foi um marco na nossa cidade. A gente só recebeu feedback positivo das famílias, que geralmente a gente pensa que as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, só precisam de saúde e educação. E a gente quer mais que isso, né? A gente quer lazer, a gente quer saúde, a gente quer esporte. É porque tudo é ligado, interconectado naquilo ali, não tem como você separar, né? Saúde e lazer, ainda mais da criança, que a gente sabe lá que no estatuto da criança e do adolescente tá lá, que é direito ao lazer, o direito ao brincar, né? O direito a ter, de fato, uma infância muito bem vivida. Então, assim, sei que com o trabalho de vocês, é isso que vocês tentam buscar, proporcionar e mais do que isso, incentivar na sociedade. Exatamente. E é claro, né, a legislação fala, as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, elas precisam ser atendidas na sua integralidade. E ninguém é só saúde e educação, né? A gente é mais que isso. Com certeza.
Gente, por hoje a gente vai encerrando por aqui o bate-papo entre elas. Amanhã, quinta-feira, a gente volta para falar sobre o papel da família, da escola e da sociedade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14 horas, na 98,7, depois do programa Pânico. E você também pode acompanhar no canal do YouTube, Glaziele Castro, ou no Instagram, glaziele.castro. Obrigada pela audiência e até amanhã. Boa tarde, pessoal. Quinta-feira na área, semana quase terminando e cheguei com um bate-papo entre elas para a gente quase fechar aí esse assunto, que é a educação inclusiva. Essa semana, a Ana Paula Jorge, que é diretora de inclusão do CAE, está aqui comigo. E a gente agora vai falar um pouquinho de qual a importância da família no processo de inclusão, Ana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Glazi. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Eu acho esse tema fantástico, né? O papel da família na inclusão. Quando a gente pensa em escola, a gente pensa que a escola ela não dá conta sozinha desse aluno com deficiência. A gente precisa de uma tríade, né? Escola, família e Estado. O município, o Estado oferecendo aí o tratamento de saúde, a escola, a intervenção pedagógica e a família, né, os cuidados mesmo de integridade da criança, de manutenção desse tratamento. Sozinha, a escola não consegue o êxito que poderia alcançar com Tem que ser um trabalho interligado. A família é essencial dentro desse contexto de tratamento, de educação e de inclusão escolar e social. E quais você acha que podem ser as orientações que uma família que ela está recebendo agora um diagnóstico pode receber, que vai mudar a perspectiva dela? Assim, está investigando ali há algum tempo um autismo, um TDAH, uma altas habilidades, né? Alguma coisa que foge desse espectro, vamos dizer assim, da normalidade que a pessoa espera, né? Porque às vezes você tem aquela projeção, aquela expectativa. Quais as orientações que você acha que muda num diagnóstico? Então, a primeira orientação é respira. Respira, né? Entenda o diagnóstico que seu filho recebeu, entenda que é o começo de uma nova trajetória, de um novo caminho, uma nova história, que não é o fim. E a partir disso, você com o diagnóstico em mãos, procure a UBS do seu bairro, né, o posto de saúde do seu bairro, dê entrada no posto de saúde, seu filho vai ser encaminhado para uma fila de pessoas que esperam aí o atendimento na saúde para as terapias. A partir disso, qualquer fluxo que vai acontecer, tanto para o CAE, tanto para a PAI, tanto para o ambulatório, é a partir dessa fila. Então, não fique com esse diagnóstico guardado. Muitas famílias guardam o diagnóstico, apresentam só na escola e falam, eu estou esperando a terapia. Mas a terapia nunca vai sair se você não der entrada na UBS para a fila da Junta Reguladora da Pessoa com Deficiência. Então, que é a gente utilizar, de fato, os mecanismos, os equipamentos que o poder público nos oferece, né? Por exemplo, o CAE, ele é 100% gratuito, 100% municipal, uma implementação, né, da cidade para poder melhorar e avançar nessa questão da inclusão. Exatamente. É importantíssimo que a família entenda que precisa seguir, né, esse caminho para que a criança seja assistida. E olhe para o seu filho também, olhe para essa pessoa da sua família, enxergando as potencialidades dela, né? E não as dificuldades que ela apresenta. Porque a gente pode ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Exatamente. E essa visão faz toda a diferença daquilo que a gente vai buscar e daquilo que a gente vai receber. Gente, é aquela máxima, diagnóstico não é sentença, né? Exatamente. Então, assim, se você tem aí na sua família, no seu círculo de amizades, alguém que está, né, sofrendo com esse transtorno, procurem ajuda, procurem, né, a UBS mais próxima, como a Ana diz. A gente tem aí, né, os profissionais capacitados para poder atender, para poder proporcionar uma qualidade de vida melhor. Na escola também, sempre procurem a direção para conversar, né, Ana? Exatamente. Hoje, qualquer escola municipal pode encaminhar a criança, né, para consulta no CAE ou para uma avaliação psicopedagógica. Então, se a diretora tem chamado recorrente, o supervisor, para falar dessas dificuldades do seu filho, peça à escola que encaminhe para o CAE, né? A gente tem um fluxo digital já automatizado por link, então é só pedir à diretora que faça esse encaminhamento que a gente vai ter o prazer de receber o seu filho, né, para atender. Gente, ó, informação importante para vocês e por aqui nós vamos encerrando o bate-papo entre elas nessa quinta-feira. Amanhã a gente volta para finalizar esse bate-papo super importante, educacional e inclusivo. Obrigada pela audiência, um beijo e aguardo vocês amanhã. Muito boa tarde, público da Jovem Pan 98,7, sexta-feira, semana finalizando, e viemos fazer aquele bate-papo entre elas. Essa semana quem passou por aqui foi a Ana Paula Jorge, ela que é diretora de inclusão do CAE, falou pra gente sobre educação, sobre inclusão, e hoje a gente vai finalizar esse papo conhecendo e ouvindo um pouquinho da trajetória da Ana até chegar onde ela está hoje. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos, boa tarde, Glazi. Vamos finalizar hoje falando um pouquinho, né, do serviço que a gente oferece hoje. Hoje nós estamos lá na Secretaria de Direitos Humanos, né, abertas aí para orientar, para ajudar as famílias a conhecer os seus direitos, a praticar os seus deveres também. E eu acho importante a gente falar, se você tem alguém na sua família que precisa dessa informação, se você tem um vizinho, se você conhece alguém na escola do seu filho que precisa dessa ajuda, pode falar que nós estamos lá para orientar, para receber. Conta pro pessoal onde que fica o CAE, onde eles podem te encontrar. Então, o CAE ele fica no CAIC, no Encoberta, né? Mas eu não estou lá todos os dias.
mas estou lá nas segundas de manhã. Tem contato para você deixar para o pessoal? Tem contato do CAE. Tem o Instagram do CAE. Pode seguir o CAE nas redes sociais, mandar um direct, tá? E também pode pesquisar aí no Google o CAE. Tem e-mail, tem o telefone, endereço ali na Antônio Pereira Galvão, né? Localizado onde. E o horário de funcionamento lá do CAE? Funciona de 7h30 às 5 da tarde. Segunda a tá? sexta-feira. Segunda a sexta-feira. Então, gente, você que tem aí um familiar, um amigo, um conhecido, um funcionário que às vezes está com alguma dificuldade em casa, né, da criança, por uma terapia, por um diagnóstico, procurem o CAE. A Ana Paula, ela também é mãe, ela também é esposa, é mulher, então ela tem um tato sensível em relação, além de, claro, a especialidade dela. Ô, Gelase, é importante a gente falar que se a pessoa tem dificuldade para ir lá, eu estou todas as tardes ali na Secretaria de Direitos Humanos, né, que é no centro administrativo, no segundo andar. Pode ir lá, a partir de meio-dia eu estou lá, me procurar, pra gente conversar, pra gente orientar, né? E também você que é dono de escola ou diretor de escola e precisa de levar informação para os seus professores, né? Para o seu grupo ali de trabalho, a gente também faz essas formações, a gente oferta essas formações para capacitar as pessoas, para que a gente tenha cada vez uma sociedade menos capacitista, né? E mais inclusiva. Eu acho que esse é o objetivo. Quem me conhece sabe que eu realmente acredito nessa inclusão, eu tenho isso como um propósito de vida. E como você falou, a gente é mãe, a gente é esposa e às vezes a gente abre mão, né, de estar com a nossa família. Dos próprios sonhos para viver o dos outros. Para realmente ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o nosso propósito lá no CAE, uma equipe maravilhosa, uma equipe de milhões, eu costumo dizer, porque a gente não é nada sozinho, né? Então a gente precisa aí da equipe que trabalha com a gente, precisa do apoio da Secretária de Educação, Cristina Navarro, maravilhosa também. Um beijo, Cristina. Então hoje a gente quer só agradecer, né? Quer agradecer a gestão pela oportunidade, a Cristina, a equipe, e agradecer as famílias que também confiam seus filhos a gente. Com certeza, isso é importantíssimo, né? Confiar na capacidade de vocês. E eu também aproveito para deixar aqui o meu agradecimento pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em trazer aqui para 98,7, né? Nesse universo feminino, esse tema que é tão importante. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês durante essa semana. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês ao longo dessa semana. Lembrando que na próxima estaremos de volta com o Bate-Papo Entre Elas, com uma outra convidada, com um outro tema. Aguardamos e contamos com a sua audiência. Deixamos aqui um abraço para todos os nossos ouvintes. Obrigada, Debson Santos. Obrigada, equipe da Jovem Pan. Muito bom final de semana para vocês. Um beijo e até a próxima semana.